Vamos fazer um problema, pessoal. Um canal trapezoidal abastecido por dois reservatórios, quer dizer, abastecido por um e a água descarrega num segundo. Tem as cotas de água no nível d'água de cada reservatório em relação à entrada e à saída do canal. Esse canal ele é suficientemente longo para que tudo que for possível desenvolver dentro do canal tem espaço, tá? E no meio desse canal tem uma barragem de 30 metros de altura. Então, o objetivo seria fazer a linha d'água desse canal, do início ao fim, indicando as cotas, o tipo de escoamento e o nome das curvas que ocorrem. Ok? Posso virar? Não. O que a gente precisa calcular primeiro? Oi? Então usar e ver quantos que é lá. Tá. Então, mas veja que a gente não tem nada, né? Tem vazão, tem altura de água, então tem que começar
calculando a vazão e depois classificar o escoamento. Né? Ok. Então, como a gente não conhece nada do escoamento, a gente tem que fazer uma hipótese inicial. Né? Posso? Então tá. Então, primeiro, cálculo da vazão. Então, faz uma hipótese para ver se o escoamento é torrencial ou fluvial. Para cada uma das hipóteses a gente tem equações diferentes. O que vocês querem adotar? Fluvial. Hipótese. Dentro da fluvial. Ó, a dica é a seguinte, ó. Dá uma olhada na inclinação do canal, tá? A inclinação do canal é 10 centímetros em 1 quilômetro. Então você pega 1 quilômetro, abaixa 10 centímetros só. Então é muito plano esse canal, né? Então é bem provável que o escoamento seja fluvial. Então, supondo que o escoamento é fluvial, a gente tem a seguinte situação. A gente vai ter na entrada do canal, o escoamento já é... Vamos pegar duas seções, uma seção dentro do reservatório e uma seção... Então, a gente sabe que a energia na seção 1, que é dentro do reservatório, é igual a 4 metros, que é a altura de água que a gente tem em relação ao fundo do canal. E pela equação da conservação da energia, a energia em 1 é igual a energia em 2 mais a perda de carga. A gente despreza essa perda de carga, então a energia em 2 vai ser igual a 4, que é igual a y2 mais q ao quadrado sobre 2 vezes g, área da seção 2 ao quadrado. E quando o escoamento é fluvial, a gente sabe que na entrada o escoamento já é fluvial, já é permanente e uniforme. Tá? Então, a gente pode escrever a equação NQ sobre raiz de 0 é igual a área 2 elevado a 5 terços sobre elevado a 2 terços. Se a gente isola daqui a vazão, e vamos elevar ao quadrado, porque na outra equação a gente tem uma vazão ao quadrado. Então isso dá I0 sobre N ao quadrado, área 2 elevado a 10 terços sobre o perímetro 2 elevado a 4 terços. Aí substituindo na equação da energia, a gente vai ficar com energia na seção 2, que é igual a 4, vai ser igual a y2 mais I0 sobre N ao quadrado, área elevado a 10 terços
0 sobre m ao quadrado, multiplicar a área sobre o perímetro elevado a 4 terços. Sobre 2 né? Então, o y2 vai dar quanto? Se a gente calcular o y crítico, usando a expressão q ao quadrado b 2 sobre g, a área 2 crítico ao cubo, que é igual a 1. Tudo ao quadrado igual a 1. Então a gente tira daqui o y2 crítico. Vai dar... Oi? Ah, tá certo. Precisa dar vazão. Mas com o y2, você pode voltar ou na equação da energia ou na equação de Manning, e aí você vai achar a vazão. Né? Quanto deu? 21. Y crítico deu 1,33. Mas por quê? O que vai fazer? Y2 crítico. Menor valor. Mas esse resultado aí, Não era raiz. acho que não era a raiz. Você tinha que ter dado uma testada aí. É, 1,33. Não assim. Eu falei para dar uma testada. Agora deu menos 3 Não, tinha colocado por 7. Não, é que o teu tá múltiplo da equação já ao fundo. Então, dá problema. Mas a minha Daí é igual. Então, daí eu dou direto, entendeu? Eu dou A direto. minha é igual a 33. Mas independente disso, é sempre bom você testar o resultado. Nunca tem. Tem menos 3 Tá. Então, como o y0 é maior, porque esse y2 ele é o y0, é a altura do regime permanente uniforme. Vamos colocar diferente. Como y2 é igual ao y0 da seção 2, é maior do que o y crítico, então o escoamento é trivial. E aí pode estar correto. Tá? Pessoal, nunca esqueça
verificar a hipótese no fim, né? Tá. Então a gente tem a altura de água em regime permanente e uniforme. Bom, essa água vai chegar na barragem e a gente tem que saber o que acontece ali. Então vamos pegar ali a barragem. E vamos chamar aqui. Então essa seria aí a seção, chamar de 3, seção 4. E aqui seção 5. Então o que a gente precisa fazer aqui? Calcular a energia na seção 3 e a energia crítica na seção de transição, que é a seção 4. E fazer a comparação. Então a energia na seção 3 é o Y0 da seção 3 mais Q ao quadrado sobre 2G área 3 ao quadrado. Isso aqui é tudo igual à área 2, né? E o Y0, 2. Então isso aqui vai dar 4 metros. Já a energia na seção 4, crítica, né? É o Y4 crítico mais área 4 crítico sobre 2 vezes o B4 crítico. Para a gente determinar isso aqui, precisa do Y4 crítico. Então, Q ao quadrado B 4 crítico sobre G área 4 crítica é igual a 1. Tá bom. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Tudo ao quadrado igual a 1. Não esqueça que na seção 4 você tem aqui uma barragem 30 metros. Então esse B aqui, ó, ele começa aqui embaixo com 4, mas lá em cima vai ter uma outra largura. Quanto dá esse B aí? Hã? Ó, você tem o Z 4 por 3, né? Então o Z vai ser 3 dividido por 4. Quanto que abre aqui, ó? Quanto que abre aqui é Z vezes delta Z. Né? Do outro lado também. Hã? 49. É. Então esse B aqui é 40. Mais 4, 49. 49 metros. Tá, então usando esse B, você vai calcular aqui quem que é o Y4 crítico e depois quem que é a energia 4 crítico. Foi? 0,73 metros. 273.
a 273. 02. E a energia? 408. Senhor, não entendi por que usa o peso esse B que a gente achou. Esse B aqui? É por que usa esse? Por que calcula esse? Porque assim, ó, a seção 4, a seção está aqui, ó. Certo? Então, quando existe a elevação, ΔZ, o canal tem o talude. Então, subiu o talude, a base abre. Entendeu? A água, né, que vai chegar. A água vai passar nessa seção. Ela tem 49 metros de base e depois tem o talude. Continua 0,75 também no talude. Mas a base é diferente. É diferente de quando você está na seção 3 ou na seção 4. E aí a base é 4 metros. Né? Porque a barragem ela cresce fechando os taludes. Né? Então a base modifica. Tá. Bom, a gente sabe que como a energia em 3 é menor e a energia em 4 crítica mais o ΔZ, ou seja, energia em 3 é 4, é menor do que 0,408. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer demanda. E a energia em 3 modificada vai ser igual a 30,408 metros. O Y4 vai ser igual ao Y4 crítico. E como a modificação na seção de montante, na seção de transição, o escoamento fica crítico. E é igual a 270. Escoamento crítico. Tá bom. Então, se houve mudança a montante da barragem, a gente precisa recalcular a altura de água a montante da barragem. Então, a energia em 3 modificado vai ser igual a Y3 modificado mais Q ao quadrado sobre 2G área 3 modificado ao quadrado. Com essa equação, você vai encontrar 3 raízes. Né? Então vai lá. 0,216. 0,016. Tá?
53. Essa daqui não utiliza. Bom, como houve modificação, y3 modificado é igual a 30,4 metros, que é do escoamento fluvial, né? Y5 vai ser igual a 0,216. Que é do escoamento torrencial. Então veja bem, ó, depois da barragem, você vai ter aqui, ó, um escoamento torrencial. E o escoamento em regime permanente uniforme, ele é fluvial. Então vai existir uma passagem aqui do escoamento, que é torrencial, no pé da barragem, para o escoamento fluvial. Então, como ocorre a passagem do escoamento torrencial para fluvial, pode, não é que vai, tá, pessoal? Pode ocorrer ressalto. Esse pode é pelo seguinte: precisa ter condições físicas para que o ressalto aconteça. Tá? Então, qual é a condição física? A função de força específica tem que ser igual no início e no final do ressalto. Tá? Então vamos checar essa função de força específica. Então a função de... Bom, só uma explicação antes. Como o canal é longo, vai ocorrer o escoamento permanente uniforme. Tá? Depois da barragem. Tá? Então, se vai ocorrer o escoamento permanente uniforme, a altura final do ressalto é a altura do escoamento permanente uniforme. Então, dessa forma, a altura final do ressalto é igual ao y0. Então, a função de força específica de y0, que é igual a 3,97, ela é igual a Q ao quadrado sobre GA mais DY ao quadrado sobre 2 mais Z y ao cubo sobre 2. Quanto é que dá isso aí?
Aqui você já está no canal novamente, né? Já passou a transição. O Y0 fica. Y0 é um 3,97. 48,93. Hã? 48,93. Isso aqui é metro cúbico. Isso daqui, pessoal, então é o Y final, tá? Do ressalto. Então, o Z é o talonge. F de Y inicial é igual a F de Y final. Essa é a condição para ocorrer o ressalto. Então, com essa condição, você encontra quem que é o F, o Y inicial. Que muda, Dani? 0,23. 239. Isso muda, também. O Y? Quanto jogou esse aí? Na mesma fórmula, mas aí você joga 0 e você acha que é o valor. 0,23, né? Então vamos por 24 metros. Então, você tem uma função, tá? Essa função, ela tem duas raízes. Certo? Então você deu o valor de uma das raízes, que é o Y final nesse caso. E aí você quer encontrar qual é o Y inicial. O Y inicial nada mais é do que outra raiz dessa mesma função. Como ele é menor do que o final, você vai dar um outro chute mais baixo. Da mesma forma aqui. Só que o meu não acha de Tá? Dando um chute mais baixo, você vai encontrar a outra raiz. O meu não é 48. Professor, mas sempre experimenta a primeira vez ele vai dar o valor maior? Sempre, porque a gente jogou a mesma equação, né? Só que para ele resolver, ele solucionar esse, ele vai dar certo. Ah, não, esquece. Não, é que você deu o valor maior aqui, tá? Em alguns casos, você vai conhecer o valor inicial do ressalto. Então aí você vai procurar a outra raiz maior. Tá? Nesse caso você veio do fim para o começo. Eu acho que você ganha. Hã? Eu acho que você. Eu tô achando que Chuta um valor mais baixo para Y. Mas bem mais baixo. Você não tá achando não, eu tava achando errado. Não, X. É no Y que a gente tá, né? Não, é no Y. Você tava chutando uma força. Entendeu? Tá ficando a mesma força. Só. Tava chutando 0 pra força. Não, a força é a mesma, né? Então você sabe a força do Y final. Mas você tem que achar qual que é a raiz do inicial. É que nem da energia que você já fez no passado. É mesmo. Bom, então vamos lá fazer o traçado da linha d'água. Como é que vai ficar? Então a gente sai aqui no início com uma altura de 4 metros. Dá uma pequena caída. E logo no início você tem então uma altura de 3,97. Aí permanece 3,97 por um certo espaço, que a gente ainda não sabe calcular quanto. E esse escoamento aqui é um escoamento permanente e uniforme.
Aí logo em seguida vem a barragem. Então na barragem vai existir uma elevação de nível para a altura de 30,4, né? Em cima da barragem vai ter a altura crítica. Quanto que era? 0,273. 273. 0,273. Aí aqui embaixo, a altura torrencial, né? 0,216. Bom, eu vou esticar esse gráfico, porque senão não vai dar para representar legal aqui, tá? Eu vou fazer uma outra linha e vou colocar o oscilatório aqui no... Então, depois desse 0,216, a gente tem o início do ressalto em quanto? 240, 0,24. Então a água vai ganhar uma certa altura e atingir a altura de 0,24. Nesse ponto, então, quando ela atingir a altura de 0,24, vai dar o ressalto para a altura Y0, que é 3,97. Aí o escoamento continua em regime permanente uniforme. Então, só continuando aqui, então a gente tem um certo espaço onde a altura continua 3,97, o regime é permanente uniforme, e finalmente o canal vai terminar com uma altura de água igual a 6 metros. Então ele passa de 3,97 para 6 metros. Bom, então a gente tem aqui 3 curvas. Esse pedaço aqui é um escoamento gradualmente variado. Esse pedaço aqui também é um escoamento gradualmente variado. E esse pedaço aqui também. Então, quais são os nomes dessas curvas? Como o canal é de escoamento permanente uniforme fluvial, então as curvas são todas do tipo M. Tá? Bom, a primeira está acima do Y0, acima do Y crítico. Então, curva M1. A última, mesma coisa. Também acima dos dois valores. E essa 3, ela está abaixo dos Y0 e do Y crítico. Então é M3. E esse aqui é o ressalto. Então, qualitativamente, é isso que vai acontecer dentro do canal. Só falta agora a gente
aprender a calcular as distâncias, né, que são necessárias, por exemplo, para a água sair de 3,97 e alcançar 30,4 metros, qual é a distância necessária dentro do canal para isso acontecer? Ou seja, se o canal não tiver pelo menos aquele comprimento, você não vai ter essa configuração. Ele está assumindo que o canal é suficientemente longo para que isso tudo aqui aconteça. Tá? Mas a gente já pode ter uma ideia. Com essa declividade, para você atingir 30,4 metros de altura, você tem que ter um comprimento relativamente extremado. Tá? Professor, o ritmo crítico que você considera para classificar aqui é sempre o do escoamento permanente uniforme. A classificação sempre é com base no escoamento permanente uniforme. Professor, não acontece isso aí, o negócio de 30 metros, depois vira 20 centímetros lá para baixo? Vai. Professor. É que assim, a água ela cai de uma altura muito alta, né? Então, você tem ali uma aceleração tremenda. Se o Y ali na parte diferencial fosse maior que 0,24, não ia ter ressalto daí? Então, olha, eu disse isso para vocês, olha, que aqui, como ocorre a passagem, você pode ter um ressalto, mas não quer dizer que vai ter. Porque para ter é preciso acontecer isso aqui, ó. Né? Ou seja, você tem que ter condições físicas de ocorrer tanto a altura inicial quanto a altura final. A altura final, tudo bem, a gente já sabe que é a altura do regime permanente uniforme, nesse caso. Agora, eu calculei com o pessoal um outro problema de manhã, vou mostrar aqui para vocês os dados. A altura torrencial deu 0,581. Tá? E o ressalto precisava de ter uma altura inicial de 0,24. O canal era o mesmo que o de vocês, só que um degrau mais baixo. Tá? Então deu remanso, mas essa altura de água é a altura inicial do ressalto. Então pensa comigo, a água cai de uma certa altura e chega lá embaixo, no final do degrau, com uma altura, nesse caso aqui, com uma altura de 0,58. Para que a água chegue na altura 0,24, ela tem que continuar acelerando. Para a água diminuir a altura, tem que aumentar a velocidade. Então, como é que isso vai acontecer? Quem é que vai empurrar a água para acelerar mais ainda? Não tem. Fisicamente não tem como isso acontecer. Então, ela chega no ponto de máxima velocidade com uma altura maior do que a altura inicial do ressalto. Então, se eu não consigo ter a altura inicial do ressalto, eu não consigo ter a final também. Porque ele só vai acontecer quando isso for verdadeiro. A função de força específica tem que ser igual no início e no final. Senão não tem o salto. Então, nesse caso, não tem ressalto hidráulico. Você podia ter, mas não vai ter, porque não tem como alcançar a altura de 0,24. A altura menor que vai ter no canal é 0,58. Se não fosse menor que o inicial, não teve problema nenhum. Não, daí foi o caso nosso, né? Ó, no nosso caso, a altura 5 deu 0,216. E você precisava ter como altura inicial 0,24. Então a água ela sobe um pouco, ó, aqui, de 0,21 para 0,24. Tá? Essa curva M3, ela sempre é uma curva ascendente. No caso do problema da manhã, para você ter esse ressalto,
teria que ter uma curva descendente para ela sair de 0,58 e chegar em 0,24. Mas isso não acontece. Na região 3, as curvas, no caso a M3, ela é uma curva ascendente. Não tem como acontecer isso. Aí, como ocorre um ressalto, a água diminui até chegar à altura até o mínimo de água normal. Sim, ela vai sair dessa altura aqui e vai voltar para o regime permanente uniforme. Vai virar ali uma bagunça, mas não é ressalto. Isso não é ressalto. Tá? E aliás, a gente